Mais um vídeo de correção de redação sem enrolação. Se você gosta de correção de redação, quer ver um texto sendo corrigido tintim por tintim, detalhadamente, fica comigo até o final. E esse vídeo de hoje, eu recebi uma mensagem muito impactante. Para quem não sabe, deixa eu contar para vocês. Todas as lives eu faço análise de temas, a gente discute algum eixo, faço algumas correções de redação, então você está convidado a participar das nossas lives toda segunda-feira às 9 da noite. E aí na live 67 eu analisei um tema e falei com os meninos, quem quiser enviar um texto para ser sorteado para correção, manda pro e-mail profbelanazar@gmail.com e aí eu vou dar uma olhada lá no e-mail, eu tenho um banco, né, de textos lá, e porque os meninos sempre enviam, e aí pode ser que o seu texto seja corrigido em vídeo ou em live. Eu recebi essa mensagem que eu achei muito impactante e esse é o texto escolhido. Dá uma olhada só que nesse texto, coisa linda. Eu acho que tá dando para vocês enxergarem, né? Vamos lá, olha só. Hoje na live 67, a pessoa fez a redação na hora, porque o assunto da live 67 foi justamente esse: transformar toda a informação que você aprende comigo em ação. Parar de ficar com aquela obesidade cerebral, cada hora ver um vídeo, ver uma diquinha, fica salvando um negocinho ali, um negocinho aqui e não faz nada, sabe? Você passa por isso? Pois é, eu falei com os meninos isso na live. E eu falei o seguinte, para vocês escreverem. Então, essa pessoa, ela viu a live e já fez a redação. Hoje, na live 67, foi proposto o tema: a importância de haver diversidade nas publicidades brasileiras. E você disponibilizou a correção. Eu gostaria que você corrigisse a minha redação, visto que tem algumas dificuldades, principalmente no desenvolvimento. Mudando de assunto, rolando no feed do Instagram, você apareceu para mim em um vídeo dizendo as seguintes palavras. Eu já apareci em algum vídeo no Instagram ou aqui no YouTube para você? Se sim, me manda aqui, qual que foi a sua primeira impressão que você teve comigo? Olha essa primeira impressão aqui que essa pessoa teve comigo. Dizendo as seguintes palavras: eu vou dar um boom na mente de vocês. E ela ainda pegou meu mineirês aqui, né? Vou dar um boom na mente de vocês. Desde esse dia, você realmente deu um boom. Cadê aqui, ó? Você realmente deu um boom na minha mente. Eu sou muito grata por isso. Eu sou vestibulanda há quase 2 anos. Vocês também estão nessa? Esse há quase aqui, ó, vou corrigir já de uma vez, é com H, tá bom? E quero fazer direito, legal. A maioria das pessoas que me procuram querem medicina, né? Essa pessoa quer direito. No Enem passado eu tirei 920. Boa nota. Mas, não é mais, mas com uma vírgula antes, não passei na faculdade, porém eu fiquei feliz por alcançar essa nota apenas assistindo seu conteúdo no YouTube. Apenas assistindo ao seu conteúdo no YouTube. Te acompanho desde 2023 nos aulões gratuitos e esse ano novamente, porque é viciante ver como você deixa as pessoas otimistas e capazes. Falando em aulão gratuito, eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas vai rolar o Caldeirão da Redação. É um aulão gratuito. 3 horas de aula. Eu vou conversar sobre os possíveis eixos a serem cobrados no Enem. E a gente vai trabalhar nesse aulão eixo meio ambiente e eixo esporte. Para você se cadastrar, como eu já falei, é gratuito. Vou deixar a descrição aqui, o link para... Tudo bom? O link para você se inscrever na descrição aqui do vídeo, tá? Nossa, depois de 1000 vezes saiu, né? Minha realidade, continuando aqui, ó. Minha realidade, no momento, me permite entrar na faculdade pública, mas como você disse, tudo são decisões. Né? Então, tudo tem a ver com decisões. Minhas dificuldades, e cabe a nós decidir mudar nossas realidades. Portanto, sua correção me ajudaria muito a alcançar uma nota maior e compreender meus erros e, consequentemente, diminuir minhas dificuldades para conseguir minha aprovação, sem dúvida. Se você conseguir tirar 960, 980 na redação do Enem, 1000 pontos, a vaga do direito é sua, tá? Por quê? Porque isso vai subir muito a sua nota geral. Agradeço sua atenção e principalmente por ter dado um boom na minha mente. Admiro seu jeito leve de dar aula, ouvir um amém igreja e vou dar um murro no vocês. Gente, eu falo muito isso mesmo, né? Vou dar um murro no vocês, mas é com carinho, tá? Prometo. Esse daqui é o texto dela. O tema, então, é a importância de haver diversidade na mídia, né? Nas publicidades brasileiras.
Toda vez que vocês forem escrever uma redação, então, vocês vão escrever bem aqui no topo o tema que vocês estão escrevendo, tá? Dica de ouro que vai fazer um boom na cabeça de vocês. Manda aqui nos comentários se fez um boom. Toda vez que você for fazer uma redação, no cabeçalho, no topo da folha, escreve o tema. Por quê, Bela? Porque aí você vai conseguir sempre voltar no tema. Você não vai esquecer as palavras do recorte, você não vai esquecer o tema central, tá? Você sempre vai estar ali de olho no que você tem que escrever. Agora, quando você deixa os textos motivadores de lado, o tema de lado, você acaba se perdendo, você esquece do que você está escrevendo. Aí tem muita gente que é prolixo, né? Inclusive, uma história de ninguém perguntou, ninguém quer saber. Teve uma vez que eu estava corrigindo uma redação e escrevi na redação do menino. Você foi muito prolixo nesse trecho. Né? E aí o menino ficou muito chateado comigo, muito. Faltou uma semana a aula, era na época que eu tinha curso presencial. Faltou uma semana a aula e tal, e eu lembro que assim, ele ficou bem chateado mesmo. Eu falei com ele, por que você tá assim? Ele falou, mas você falou que meu texto tinha que ir pro lixo. Eu falei, o quê? Você falou que meu texto tinha que ir pro lixo. Eu falei, claro que eu não falei isso. Ele falou assim, olha aqui o texto. Você escreveu pro lixo. Eu falei, não, eu escrevi que você foi prolixo. Prolixo é que você se perdeu. Você falou e não falou nada. Ficou confuso o trecho. Aí ele, nossa, eu tinha entendido tudo errado. Então, você tem que tomar cuidado pra você não ser prolixo e a sua nota ir pro lixo. Não é mesmo? Ó, a introdução dela. Segundo Jean-Paul Sartre, vírgula... Em sua tese sobre a acomodação social, aí ela fechou com vírgula, existem assuntos silenciados socialmente. Repertório holístico, muito bom, tá? Esse repertório vai se encaixar para todo e qualquer tema, porque o tema do Enem é um assunto silenciado. Sob essa ótica, constata-se que há um nítido silenciamento, boa o argumento 1 dela, acerca de... Né? Então, esse é o argumento 1 dela, o silenciamento do tema. Importância, que é o tema, de haver a diversidade nas publicidades brasileiras, bem como é uma conjunção, uma omissão governamental. Esse problema precisa ser solucionado em prol da plena harmonia social. Coisa linda! Método Bela Nazar. Ficou perfeita essa introdução. Errou só uma virgulinha aqui. Desenvolvimento 1. Em primeira análise, bom demais. E eu falei sobre isso esses dias nas lives. Se você coloca em primeira análise, você tem que colocar em segunda análise, tá? Então, presta atenção aqui, anota. Em primeira análise, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 em segunda análise. Em primeiro plano, em segundo plano. Em primeiro lugar, em segundo lugar, tá bom? Então, sempre manter a hierarquia. Bela, não gosta, eu acho barango. Então, troca. Coloco diante disso no desenvolvimento 1 e o AD+, no desenvolvimento 2, tá bom? Aí você tá só colocando a ideia de causa e consequência ou somando 2 pontos, né? Mas você não tá colocando hierarquia. Se colocar hierarquia, tem que manter nos 2 desenvolvimentos, beleza? Aí, ó, em primeiro plano, primeira análise, observa-se que a falta de discussão, aqui ela colocou um sinônimo para o argumento, é um desafio presente em questão. A esse respeito, argumento conjunção, a filósofa Jamila Ribeiro, boa, repertório, defende que, para atuar em uma situação, deve-se, antes de tudo, tirá-la da invisibilidade. Então, aqui ela está retomando o argumento dela. No desenvolvimento 1, ela falou sobre essa ideia de assuntos silenciados. No desenvolvimento 2, uma sociedade que está, um assunto que está invisível. Entretanto, a dificuldade de diversificar a divulgação de conteúdos nos meios de massa destoa o pensamento da autora, destoa do pensamento. Então, algo destoa de, tá? É sempre essa relação. A dificuldade de diversificar destoa do pensamento da autora, visto que a ausência de debate sobre esse tema favorece a desinformação no tecido social. Então, aqui a retomada do argumento dela, a ausência de debates sobre esse tema. Por conseguinte, muitos indivíduos, por não terem conhecimento, são submetidos... Então, ó, muitos indivíduos, vírgula, por não terem conhecimento, são submetidos à limitação de novas publicidades e diferentes formas de lazer, como, por exemplo, aqui, ó, não precisa colocar os 2, tá? Ou você coloca como, ou você coloca por exemplo, ou você coloca como exemplo, beleza? A transmissão dos Jogos Paralímpicos, que, por sua vez, não é transmitido. Os jogos não são transmitidos. Os Jogos Paralímpicos não são transmitidos. Não são
transmitidos. São os Jogos Paralímpicos, tá? Então, aqui a gente tem um problema de concordância pelas emissoras televisivas e, posteriormente, entre vírgulas, advérbios terminados em mente. Depois vocês querem uma aula aqui no canal sobre vírgula em advérbios? Acho que é um assunto muito importante. Vírgula, né? No geral. Quem aí tem problema com vírgula, manda aí. Socorro, me ajuda em vírgula. Só para eu saber. E aí eu posso produzir uma aula aqui para vocês sobre os advérbios terminados em mente, como é que a gente usa as vírgulas, tá bom? E também nas conjunções, né? Tornam-se desconhecidos. Dessa forma, é evidente que a precariedade informacional enfatiza a continuidade de publicidades saturadas no país. Vamos lá. Essa pessoa tinha falado que ela estava com problema nos desenvolvimentos. E eu reparei que está mesmo, tá? O desenvolvimento, ele é aquele... sabe aquele desenvolvimento, eu costumo dizer assim, que é o desenvolvimento que engana, né? O bonitinho mais ordinário, né? Porque ele tá bonito, tá com uma estrutura boa, mas ele tem detalhes. Então, ela colocou aqui, ó, nas primeiras frases, repertório, beleza, ótimo. Na verdade, ela colocou tópico frasal, ela não começou com repertório, tópico frasal. Depois, ela apresentou nas outras frases o repertório dela. Depois, ela veio com o como ocorre, aqui que está o problema do texto dela. E depois, por último, ela apresentou as consequências, aqui também está com alguns problemas. Então, anota aí, ó. Esse é o passo a passo de um bom desenvolvimento. Tem que ter essa linha de raciocínio, tá? Ou você coloca o tópico frasal primeiro, ou o repertório, aqui você pode intercalar, mas tem que ter o como isso ocorre e o que isso gera. No caso do desenvolvimento dela aqui, ó, a gente vê que não tem um como isso ocorre. Ó, acompanha comigo esse trechinho aqui, ó. Ela não coloca como é que acontece o silenciamento do problema. Ela falou o seguinte: existe uma dificuldade de diversificar a divulgação de conteúdos nos meios de massa, visto que a ausência de debate sobre esse tema favorece a desinformação no tecido social. Isso é vago, né? A gente consegue perceber que isso aqui é um modelo pronto. Não tem informação sobre o tema, tá? Então, ela tem que colocar informação sobre o tema. Cadê os exemplos específicos? Né? Então, ela não apresentou como ocorre a falta de informação sobre a diversidade na publicidade. Tá? Isso eu treino muito os meus alunos. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é a apostila dos desenvolvimentos que a gente tem no curso, tá? A gente tem aqui a estrutura, ó. Eu vou marcando tintim por tintim, colocando para os meninos, aqui, ó, onde é que eles têm que apresentar as informações. Tá vendo? Aqui, ó, tem que ser específico sobre o tema. Aqui, ó, tem que ser específico sobre o tema. Porque senão passa a entender, dá essa impressão de modelo pronto. E não é isso que vocês têm que fazer, tá? Nos desenvolvimentos de vocês. Então, aqui faltou. Ela poderia ter colocado aqui exemplos de pessoas cadeirantes em propagandas. Tá? Aqui ela foi bem específica, olha só. Diversidade na mídia. Diversidade de quê? De corpos diferentes, pessoas gordas. Né? Então, ela tem que especificar. Depois, a gente tem um outro problema aqui, olha só que legal. Como, por conseguinte, né, que ó, a consequência dela, muitos indivíduos, por não terem conhecimento, são submetidos à limitação de novas publicidades. O que é a limitação de novas publicidades? Falou, não falou nada. E diferentes formas de lazer, como, por exemplo, a transmissão dos Jogos Paralímpicos, que, por sua vez, não são transmitidos pelas emissoras e, posteriormente, tornam-se desconhecidos. Qual é o problema desse desconhecimento? O que isso gera? Então, aqui a gente tem, de novo, né, uma ausência de argumentação. O que isso gera? E daí que os Jogos Paralímpicos são desconhecidos? Qual que vai ser a consequência disso para a vítima? O que isso vai gerar para os atletas paralímpicos? Qual que vai ser a consequência? Se isso não é divulgado, então eles não têm patrocínio. Se as pessoas não assistem os jogos,
Por que, por exemplo, que a Nike vai querer participar e patrocinar? Por que a Coca-Cola vai querer patrocinar? Por que a Bela Nazar vai querer pagar e patrocinar um atleta se as pessoas não estão assistindo? Então, eu vou pagar à toa. Deu para entender como é que funciona? Então, aí a gente vai ter cada vez menos atletas sendo custeados, sendo patrocinados. Se eles não têm patrocínio, não tem jeito deles treinarem de maneira integral. Porque para ser um atleta, você tem que se dedicar. Então, eles não têm representatividade, eles não têm patrocínio e logo eles desistem, tá? E isso é um problema, porque a gente vai ter menos atletas, né, competindo pelo Brasil, né? Tá vendo aqui? O problema desse desenvolvimento, ele tá parecendo um modelo pronto. O que é um modelo pronto, Bela? É uma estrutura bonitinha, mas ordinária. Ela parece boa, uma leitura rápida, ela passa como boa, mas ela não é boa, tá? Então, essa é a diferença de um modelo pronto para um modelo holístico. Só você pensar o seguinte, modelo pronto é bonitinho, mas ordinário. Não usa, tá bom? Modelo holístico, que é uma estrutura. Eu uso o termo modelo, gente, mas só para falar, né, que é uma estrutura de texto que segue o projeto de texto do edital da prova. E você coloca informações, exemplos específicos sobre o tema. Ok? Se você quiser montar o seu modelo holístico também, ainda dá tempo antes do Enem, tá? Vou deixar na descrição aqui do vídeo e em algum lugar aqui da tela o link para você se inscrever no curso dos modelos holísticos. Lá dentro nós temos 7 opções de desenvolvimento, 7 opções de conclusão, 7 opções de introdução. E aí dá pra gente fazer uma análise combinatória e isso totaliza mais de 16 mil opções de formações textuais, tá? Não é um modelo parágrafo pronto. Né? São aulas te explicando bem do básico como montar a sua estrutura de texto e vários dos meus alunos já conseguem colocar esses textos em artigo de opinião, carta argumentativa, né? Há pouco tempo agora eu tive uma aluna que tirou nota máxima, né, num vestibular específico com carta argumentativa. Ela pegou o modelo holístico dela, Enem, e adaptou para carta. Ela tirou nota máxima, tá? Então, assim, dá e muito para você conseguir. Ela foi aprovada em medicina, primeiro lugar no vestibular que ela fez. Beleza. Desenvolvimento 2, então. Vamos lá. Em segunda análise, outro fator comumente é a débil ação do Estado. Então, aqui ela tem o argumento 2 dela. Repertório, conforme o filósofo Thomas Hobbes defende em seu pensamento político, aí não tem esse quê, tá? Conforme o filósofo defende, é dever de. Se fosse o com que, teria que ser assim, o filósofo defende que. Então, aqui a gente tem um problema de construção sintática. Mas é fácil resolver, é só tirar o que. Conforme o filósofo Thomas Hobbes defende em seu pensamento político, é dever do Estado garantir o bem-estar social. Todavia, isso não ocorre no Brasil, haja vista que os índices de desvalorização da diversificação das diversas publicidades são crescentes. Então, o repertório dela vem até aqui, ó. Tá? Até aqui. Aí ela problematiza. Todavia, isso não ocorre no Brasil, haja vista que aqui ela vai colocar o tema. Diversificação de novas publicidades. Sob esse viés, percebe-se o descaso governamental, então aqui ela retomou o argumento dela, na implementação de políticas públicas para garantir a promoção de conteúdos diferentes e inclusivos para todos os cidadãos. Uma vez que, por exemplo, em novelas são poucos os personagens protagonistas representados pelos grupos sociais, como negros, deficientes e a população LGBT. Olha a diferença desse parágrafo para o outro. Aqui, ó, ela já colocou exemplos específicos do tema. Ela colocou aqui, ó, novelas, tá falando de publicidade, colocou quem são protagonistas, personagens protagonistas e colocou quem? Negros, deficientes, população LGBT, tá? Aqui ficou excelente essa exemplificação. Consequentemente, a falta de representatividade desses grupos torna-os excluídos e desempregados, desprezados pela sociedade, gerando o aumento do preconceito e a violação da liberdade de expressão. Olha a consequência aqui como que já tá bem melhor. Estão vendo aqui a diferença? Vocês conseguem perceber? Logo, é crucial uma mudança. Eu tiraria essa frase aqui, ó. Frase curta e que é desnecessária, tá? Joga para a conclusão. Portanto, é necessária uma mudança e cabe ao governo. É melhor, não precisa jogar essa frase final aqui no desenvolvimento, não. Já tá tão perto da conclusão, joga ela para a conclusão, tá bom? Tira ela daqui e joga para a conclusão. Portanto,
é crucial uma mudança e cabe ao governo, tá? Portanto, cabe ao governo, órgão, tem acento, de autoridade máxima do Poder Executivo. Então, aqui a gente tem o agente, criar ação, campanhas, palestras e programas informativos por meio, o modo de políticas públicas eficientes, com finalidade, aqui a finalidade de debater sobre a importância, aqui ela vai colocar o tema, de debater sobre a importância de diversificar as publicidades brasileiras para promover conhecimento e desenvolvimento social. Aqui, ó, detalhamento da finalidade, para promover conhecimento e desenvolvimento social. Porque também conhecimento, ela vai retomar o argumento 1 dela, que é o silenciamento do assunto. Ademais, investir através não, investir por meio do redirecionamento de verbas na criação de leis eficazes. Então, aqui, ó, o que vai ser feito? A ação, é uma outra ação, com intuito, finalidade, de proporcionar a propagação de novos conteúdos, incluir todos os cidadãos, para que se sintam, colocação pronominal, representados, assim, vírgula, alcançar, assim, o bem-estar social defendido por Thomas Hobbes será alcançado. Por quê? Que eu troquei aqui, ó. Assim, alcançar o bem-estar social, quem vai alcançar? Ficou vago, né? Então, alcançar o bem-estar, quem? É óbvio que é o governo, né? É óbvio que é a população, mas ela não colocou. O óbvio precisa ser dito ou retomado. No texto, o óbvio precisa ser dito ou retomado. No caso aqui, ó, assim, o bem-estar social defendido por Thomas Hobbes será alcançado, porque não fez o menor sentido. A primeira proposta dela ficou completa, com todos os elementos, e retomou o primeiro argumento. A segunda proposta dela ficou com agente. Não tem agente, porque está retomando o governo, mas não tem agente. Então, tem ação, tem finalidade e tem retomada e a finalidade, né? A segunda proposta não está completa, mas a primeira está, e a segunda também retoma o argumento 2, que é a questão do governo, leis. Então, ela retomou aqui os 2 argumentos, 200 pontos na conclusão, tá? Gostei da sua proposta de intervenção, mas tem que fazer esse ajuste no através e também na construção da frase. Vamos às notas, senhoras e senhores, por competência. Competência 1 tem que melhorar, tá? 120 pontos. O que tá fazendo você perder ponto também é competência 1. A competência 2, 200 pontos. Seus repertórios ficaram bem utilizados, né? Relacionados. Você falou bem do tema, apesar do seu desenvolvimento 1 ter ficado meio chuchu-capenga, você falou bem do tema. C3, 160 pontos por causa do seu desenvolvimento 1. Tem que revisar o seu desenvolvimento 1. C4, 200 pontos, usou todos os elementos. E a C5, 200 pontos também. Aqui dá 880. Então, o que eu recomendo que você faça? Fichamento de erros, tá? Levando em consideração tudo que eu fui marcando aqui, ó, da gramática e também o fichamento de erros do seu desenvolvimento 1. Tá fácil de você melhorar seu texto, tá? Eu acredito no seu potencial. E assim que passar o Enem, volta para me contar, pode ser lá no Instagram ou pode ser aqui, que a sua aprovação do direito em direito veio, tá? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo, confia. Provérbios 16:3, consagre a Deus os seus planos, eles serão bem-sucedidos. E também transforme toda essa informação que eu te passei em ação, tá bom? Se você também quer que eu corrija o seu texto, né? Participe das lives, veja aqui as análises de temas e manda o seu texto para profbelalazaro@gmail.com. Não é certeza que eu vou corrigir, mas é um sorteio e lá eu fico com um banco de textos, né, para ser usado aqui nas lives e nos vídeos, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal para que eu consiga fazer o quê? Um boom na sua mente, como essa pessoa falou, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo.